Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa da Central de Concursos. Estamos aqui em mais um vídeo para discutirmos sobre a norma culta da língua portuguesa. Para você que ainda não assistiu nenhum vídeo nosso, se esse é o seu primeiro vídeo, nos procure nas redes sociais, no Facebook, na página da Central de Concursos ou na minha página, professora Tatiane Félix. Lá você vai encontrar dicas, você vai encontrar orientações sobre concurso público e na página da Central, além da língua portuguesa, você tem muitas outras dicas que vão te ajudar a ser aprovado e se transformar num funcionário público. Se esse é o seu sonho, nós estamos aqui para te ajudar. Muitas vezes as pessoas acham que gramática é uma coisa chata, que ninguém precisa de gramática, que o importante é se comunicar, mas esse é um engano. Quando você conhece a teoria do seu idioma, você se comunica melhor, você interpreta melhor, quer dizer, você entende melhor o que o outro escreve. E isso é importante. Entender o mundo, entender o que se lê, entender melhor, se comunicar melhor, é importante. Aliás, é muito importante. Nosso foco não é só pensar no concurso público para você colocar um xizinho no lugar certo, mas você pensar no idioma como um todo, na comunicação como parte da sua vida, como parte da sua ampliação de raciocínio, da sua ampliação de mundo e de conhecimento. Conhecer a língua portuguesa é um ato político, amiguinhos. É você saber melhor a interpretação da vida. A vida é comunicação. Dá para acompanhar? Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre 3 palavras, na verdade, que têm quase o mesmo som, dependendo do sotaque que nós temos, nós pronunciamos praticamente do mesmo jeito, mas que são escritas de formas diferentes. Muitas vezes nas redes sociais, nas provas de concurso, quando nós vamos escrever, seja lá em que situação for, nós podemos confundir estas palavras. Que palavras são estas? Acompanhe aí comigo na tela. Esta, sem acento, está, verbo estar com acento, e estar, o verbo no infinitivo. Acompanha aí comigo, ó, tá escrito aí na tela. Esta, está e estar. Quase o mesmo som. Na hora de escrever, nós podemos cometer alguns deslizes, mas você não vai cometer mais. Quando você tiver dúvida, você vai se lembrar do seguinte. Veja aí comigo. Esta é um pronome demonstrativo. O que isso significa? Que ele serve, é utilizado, esta palavra é utilizada para que nós possamos fazer demonstrações. Então, esta camisa, esta professora, esta, escrito da forma como você visualizou aí na tela, é um pronome demonstrativo. Para você se divertir um pouquinho enquanto você aprende, acompanhe a utilização deste pronome numa música do Zeca Pagodinho. Hoje a gente vai ficar, pelo menos nessa primeira música aí, sambando. Veja aí a música do Zeca Pagodinho e a utilização do pronome. Veja. Quando vem rompendo o dia, eu me levanto, começo logo a cantar essa doce melodia que me faz lembrar. Então, o Zeca canta o seguinte: quando vem rompendo o dia, eu me levanto e começo a cantar esta doce melodia que me faz, aí ele continua a música. Então ele diz esta doce melodia. Ele está mostrando que melodia é essa. Esta doce melodia. Dá para acompanhar? Esta, pronome demonstrativo. Serve para que nós façamos demonstrações e utilizemos também dentro do texto para fazer referências. Sempre referências de demonstração, ok? Agora, a segunda palavra que pode te confundir não é um pronome, não tem nada a ver com a primeira palavra, mas é parecido. O que nós lemos aqui embaixo? Está. Está é a conjugação do verbo estar na terceira pessoa. Muita informação? Terceira pessoa, ele. Terceira pessoa do singular. Lembra? Eu, tu, ele. Muito bem. Nós escrevemos, então, está com acento agudo, do jeito que está escrito aqui, quando você conjuga o verbo estar no presente e na terceira pessoa. Ele está cansado. Você está atento. A vida está complicada. Dá para acompanhar?
Está, conjugação do verbo estar. Quando você escreve, é essencial que você acentue. Se você não acentuar, o que vai acontecer? O seu leitor vai confundir o verbo com o que nós vimos anteriormente, com o pronome. Se você tirar o acento, ninguém vai ler mais está, a pessoa vai ler esta, e aí vai virar um pronome demonstrativo. Dá para acompanhar o que eu estou dizendo? Por isso é importante nós escrevermos corretamente, para que o outro não se confunda no que nós escrevemos. Para você entender essa utilização da forma está com acento, que é então a forma do verbo conjugado, nós vamos mostrar para você um trechinho de uma música bem antiga, de um dos meus grupos favoritos, que é o Racionais MCs. No disco que eles fizeram já há alguns anos, chamado Holocausto Urbano, o Ed Rock canta em uma música chamada Tempos Difíceis, um trechinho com esta forma do verbo. Acompanhe a letra, que é extremamente interessante, e veja o verbo estar conjugado, está, olha aqui como é que está escrito, ó, está, e você vai entender esta utilização. Veja aí comigo o trechinho. O domínio está em mãos de poderosos, mentirosos que não querem saber. Então, o trechinho que nos interessa é o seguinte, está escrito assim: o domínio está na mão de poderosos, mentirosos que não querem saber. Esta forma está concordando então com o domínio, é o sujeito, domínio está. Conjugando o verbo estar, nós temos então esta forma, com acento agudo. Se você não puser o acento, a leitura fica equivocada e fica um texto sem coerência. Por isso que nós repetimos, parece bobeira essa coisa de acento, de saber usar a norma culta, mas não é. Mesmo sendo simples, muitas vezes nós nos equivocamos. Então, recapitulando, esta, pronome demonstrativo. Está, com acento, conjugação do verbo na terceira pessoa do singular. E, finalmente, nós temos uma terceira forma que eu acho que vale a pena a gente recapitular, porque o paulista, ele tem o hábito, em especial o paulista, né? Ele tem o hábito de não pronunciar o R final das palavras. Então, no lugar de nós falarmos estar, nós temos o hábito de falar, parece que nós estamos falando está. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, como a pronúncia é muito parecida, na hora de escrever nós confundimos. Então, olha aqui na tela mais uma vez. Esta, pronome demonstrativo. Está, com acento agudo, conjugação do verbo. E o que está escrito aqui? Estar, com R no final, que é o verbo na sua forma pura, na sua forma sem conjugação, que nós chamamos de infinitivo. Normalmente, nós usamos esta forma estar junto com outro verbo. Então, você vai dizer e escrever. Vou estar aqui. Quero estar aqui, por exemplo. Só que na hora de falar, nós muitas vezes não pronunciamos esse R. E a impressão que dá é que nós estamos falando quero estar. E na hora de escrever, as pessoas confundem. Para você visualizar melhor o que nós estamos explicando sobre a forma estar, agora nós vamos dar uma relaxadinha. Primeiro nós vimos um samba com Zeca Pagodinho, depois um rap com Racionais MCs e agora é hora da gente relaxar com um louvor da harpa cristã, que tem um trechinho desse verbo, com esse verbo utilizado, o verbo estar. Ouça aí comigo. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus é ti. Esse louvor lindo da harpa cristã já diz no seu título e é o principal verso aí desta canção. Ele diz, mais perto quero estar, quero estar. Então, não é o verbo sendo conjugado na terceira pessoa, não é está com acento, é estar, é o verbo na sua forma pura, que nós chamamos de forma no infinitivo. Mesmo que nós não pronunciemos de forma correta, porque isso tem a ver com sotaque, e é natural, às vezes nós não pronunciamos mesmo o R final, mas na hora de escrever, se nós não fizermos da forma correta, pode haver um problema de interpretação. Pode ser que a pessoa não entenda o que você está escrevendo. Você vai escrever quero esta, dá a impressão que você está usando o pronome demonstrativo. Dá para acompanhar? Então, ele diz o seguinte, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Quero estar. E várias vezes ele vai repetindo isso. Então, a forma estar é sem conjugação, verbo sem conjugação, e normalmente ele aparece com outro verbo, que é o que nós chamamos de locução verbal. Um verbo conjugado e um outro verbo no infinitivo. Sempre que você pensar em infinitivo, você vai pensar que é o verbo na sua forma pura, sem conjugação. Por exemplo, se você tem a frase, você parece feliz. Que verbo é esse? Parecer. Então, quando você deixa o verbo na sua forma pura, sem conjugação, isso é um verbo no infinitivo. E ele termina em R. Parecer, fazer, falar, cantar. Por mais que nós não pronunciemos esse R na nossa linguagem cotidiana, quando nós vamos escrever, isso é fundamental. Mais uma vez, nós vamos apresentar aqui na tela para você visualizar e não se confundir mais. Esta, pronome demonstrativo. Esta blusa, esta roupa, esta música, esta melodia, como o Zeca Pagodinho cantou. Legal? Está, com acento, conjugação do verbo estar na terceira pessoa. Ele está, o domínio está, você está, conjugação do verbo. Dá para acompanhar? Estar, com R no final, normalmente aparece junto de outro verbo, numa locução verbal, e esta é a forma pura do verbo, o verbo no infinitivo. Quero estar, vou estar, preciso estar, ele quer estar. Dá para acompanhar? Estar, a forma pura do verbo. Quando você vai utilizar estas formas? Depende do que você quer dizer. Se você quer fazer demonstrações, se o verbo está conjugado ou se o verbo está no infinitivo. O importante é que você tenha essa reflexão para que você escreva melhor e entenda melhor o que o outro está dizendo. Dá para acompanhar? Ficou claro? Então pense nesses trechinhos de músicas, passe a utilizar e a observar o que nós aprendemos nesta aula de hoje, que eu tenho certeza que você vai se comunicar melhor. Divulgue por aí os nossos vídeos para que outras pessoas possam ter acesso a dicas de português que sempre são importantes para nós e para a nossa evolução. Deu para pegar? Vem comigo que é sucesso!